na discussão da reforma tributária, né, da legislação, os parlamentares, o próprio governo, se convenceram de que o setor das operações com bens imóveis, vamos falar assim, imobiliário, construção, né, merecia um tratamento específico. Nós somos dentro dos regimes específicos na Lei Complementar 214. Eu acho que é importante até insistir e enfatizar que não é um tratamento beneficiado, ele não está tendo nenhum tipo de benefício. O setor da construção e do mercado imobiliário, ele para encaixar no sistema IVA, eu gosto muito de falar assim, né? Eu uso até um exemplo de aqueles brinquedos de criança em que você tem que encaixar estrelas em estrelas, né, triângulos em triângulos, né, cubos em cubos, é encaixar uma estrela num cubo. O setor da construção é a estrela e o sistema IVA é o cubo. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio da nossa série Reforma Tributária no setor da construção e do mercado imobiliário, produzido pela CEBIC e pelo Cienge. Eu sou Fernando Guedes, vice-presidente da área jurídica da CEBIC e estou aqui com o Fabrício Schweitzer mais uma vez para a gente conversar agora sobre os regimes específicos, né, ou o regime específico das operações com bens imóveis, que é a alma da nossa conversa, do nosso negócio aqui hoje com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre como fica a reforma tributária, como ficam as regras de tributação para aqueles setores específicos, né, ou subsetores específicos que operam com bens imóveis. Vamos falar sobre a incorporação imobiliária, sobre o loteamento, sobre a construção e sobre a locação nesse episódio. Isso, Fernando, o primeiro episódio foi mais abrangente, a gente foi do macro para o micro, segundo falamos sobre não cumulatividade, e agora vamos tentar entrar um pouco na operação, no dia a dia, de como é que o nosso setor vai lidar com isso, né? A gente tem visto aí o setor um pouco mais arisco, né, com relação à reforma, porque ela muda, na essência, a forma como a gente opera. A gente vinha de uma tributação simples sobre faturamento, né? E a gente passa agora a ter uma tributação pelo faturamento na renda, mas sobre consumo, que é uma coisa que a gente não tinha. E acho que sim, o setor vai ter que se sofisticar um pouco, mas eu acho que sabendo lidar com isso, sabendo entender isso, a gente pode tirar bons frutos desse processo todo. Sim. E é interessante, Fabrício, na discussão da reforma tributária, né, da legislação, né, os parlamentares, o próprio governo, se convenceram de que o setor das operações com bens imóveis, vamos falar assim, imobiliário, construção, né, merecia um tratamento específico. Nós somos dentro dos regimes específicos na Lei Complementar 214. Eu acho que é importante até insistir e enfatizar que não é um tratamento beneficiado, ele não está tendo nenhum tipo de benefício. O setor da construção e do mercado imobiliário, ele para encaixar no sistema IVA, eu gosto muito de falar assim, né? Eu uso até um exemplo de aqueles brinquedos de criança em que você tem que encaixar estrelas em estrelas, né, triângulos em triângulos, né, cubos em cubos, é encaixar uma estrela num cubo. O setor da construção é a estrela e o sistema IVA é o cubo. Para isso, precisa de regras específicas. E a alma do regime específico, né, ele está em três, vamos dizer assim, ele está em três situações. Redução de alíquota, redutores de base de cálculo e momento do pagamento. Em relação à alíquota, por exemplo, se a gente falar do setor de incorporação imobiliária, do setor da construção, do setor do loteamento, há a previsão na legislação de um redutor de alíquota, a alíquota que for fixada como base para fins de cálculo do IBS-CBS, né? Um redutor de 50%. Né? Que em alguns momentos dizia-se que a alíquota neutra seria um redutor de 60%, né? E que fique claro aí, né? Fica, acho que o registro aqui, o trabalho feito pelas instituições, CEBIC em grande parte, né? De estar lá convencendo deputados e senadores, né, da busca por uma alíquota neutra. Então acho que esse foi um obviamente que assim, setorialmente foi um ganho, né? Sim. A gente tem que ver como é que fica o resultado disso no cômputo geral, né, da reforma. Sim. Mas acho que foi um debate travado no poder político, né? No ambiente político, para que se ganhasse essa consideração, essa classificação de regime especial, porque realmente é isso, né? Porque ou se criava um regime à parte, e a gente sabe que regimes à parte correm um risco danado de serem desviados, né?
sua essência. Benefício, não é o caso? Ou se criavam um tratamento diferente para encaixar dentro desse regime. Exato. Que no fim acho que foi talvez a melhor solução. Né? Com certeza. A ideia do regime específico é justamente essa, é encaixar um setor que tem uma dinâmica própria. Afinal de contas, o setor da construção do mercado imobiliário, falando, por exemplo, da incorporação imobiliária, né? A gente não está tratando de uma caneta, em que entre a matéria-prima e ela chegar na prateleira, ou mesmo na mão do consumidor, demora dias. Dependendo da logística, igual a gente já falou aqui em outro episódio, né? Mas, pelo contrário, nosso produto é um produto de longa maturação, desde o desenvolvimento, a construção, o projeto antes, né? A própria viabilidade desse empreendimento. Às vezes, o nosso setor ele não é prototipado, é um setor que não tem linha de montagem fixa. Então, ele tem especificidades que levaram ao regime específico, inclusive especialmente para não onerar a moradia, que é direito essencial de todo brasileiro, está previsto na Constituição, inclusive. E há pouco tempo tu falavas, né? Quando eu entrego uma caneta, eu entrego um produto. Sim. Né? E quando eu entrego um apartamento, o apartamento não é um produto. O produto é um empreendimento inteiro, do qual o apartamento é uma fração daquele produto. Exato. Né? Então tem toda uma dinâmica diferente de entrega, de regramento. Então assim, realmente ele é a estrela no cubo, ele é diferente. Exato. Então acho que por isso houve o entendimento político de ter um tratamento especial para isso aí. Exatamente, e garantindo segurança jurídica das operações de setor, previsibilidade e por aí vai. Por isso que tem, né, como a gente estava falando mais cedo, a alma do regime específico, né, a essência do regime específico está nessas situações. Primeiro, a redução da alíquota, 50% para as operações em geral do regime, ou do setor com as operações com bens imóveis, e 70% no caso da locação. Nós temos também redutores de base de cálculo. Né? Isso. Redutor de base de cálculo. Temos o chamado redutor social, que no caso da incorporação imobiliária de imóveis residenciais, sempre falando isso, acho que é importante, né, corresponde a R$100 mil. Ou seja, toda venda de um imóvel de R$100 mil, eu vou poder, na largada, deduzir R$100 mil, melhor dizendo, qualquer imóvel. E algumas pessoas se perguntam, né, por que ela é fixa, né? Porque exatamente a inteligência dela é essa, né? Ou seja, quanto maior o valor do imóvel, menor o impacto do redutor. Né? Quanto menor o valor do imóvel, maior o impacto do redutor, beneficiando exatamente aquela camada da população que precisa de mais. Exatamente, essa é a ideia do redutor social, até por isso que ele chama social. Né? Mas além do redutor social, nós temos um outro redutor, porque igual nós falamos sobre a não cumulatividade em outro episódio, que dá direito a crédito tudo aquilo que a gente adquire e que tem a incidência do imposto e o pagamento do imposto na aquisição, um dos maiores insumos do setor da construção e do mercado imobiliário é o terreno. E muitas vezes o terreno é adquirido de pessoa física sem a incidência de impostos. Né? Óbvio que tem algumas, na reforma tributária, tem alguns critérios para a classificação de pessoas físicas como contribuinte, mas em regra ele não é contribuinte. E é um insumo importante, né, dentro das nossas operações, e o legislador, com muita inteligência, criou, com base nisso, um redutor de base de cálculo. Então, todo imóvel que eu adquiri para um empreendimento imobiliário residencial, no caso de incorporação residencial e loteamento residencial, né, eu vou ter a possibilidade de formar o que eles chamam de redutor de ajuste. O que é o redutor de ajuste, Fabrício? É você pegar o valor do terreno que você comprou, do imóvel que você comprou para desenvolver aquele empreendimento, mais o ITBI daquela operação, né, mais eventual outorga onerosa que é devida em relação àquele empreendimento. E também contrapartidas exigidas pelo poder público para o desenvolvimento do seu empreendimento. Aquilo de tudo você vai formar um bolo que vai se chamar redutor de ajuste. Esse bolo você vai guardar e à medida que você for vendendo o resultado daquele empreendimento, ou seja, os imóveis... Você apropria esse redutor. Você apropria proporcionalmente. A gente não tem ainda o detalhe de como isso vai acontecer, porque isso está pendente de regulamentação. Certo. Mas a ideia é essa. Isso é importante, né, Fernando? Porque, principalmente as cidades mais urbanizadas, mais verticalizadas, à medida em que os terrenos vão diminuindo, né, os custos de aquisição de terreno aumentaram. Sim. Né? Então, esse era um debate importante, porque a outorga, em alguns municípios, ela cresceu consideravelmente para financiar a expansão municipal ou infraestrutura. As contrapartidas, né, derivadas dos estudos de impacto de vizinhança, melhorias e tal, também subiram consideravelmente.
Então, de forma que se isso não tivesse entrado como um fator de ajuste, provavelmente a gente teria um impacto talvez maior até do que a alíquota em si. Sim. Né? Dependendo do município, dependendo das contrapartidas, dependendo da outorga, sim. Né? Então é importante falar que nós temos 2 redutores. Né? No caso de imóveis residenciais, você tem um chamado redutor social. Só insistindo nessa questão aqui para as pessoas entenderem bem. Redutor social, no caso de incorporação, imóveis residenciais, R$100 mil por imóvel, dependendo do seu valor. No caso de loteamento... 30 mil, né? 30 mil, que eu não tinha tocado antes, é importante falar. Isso. No caso de lotes residenciais, esse redutor social é de 30 mil. Além do redutor social, né, a gente tem o redutor de ajuste, que é o que eu falei, que corresponde ao terreno, mais ITBI da compra do terreno, mais outorga onerosa, mais contrapartidas exigidas pelo poder público. Então, do valor do meu apartamento ou do meu lote residencial, lembrando, eu vou pegar o valor, vou deduzir, vou colocar um exemplo do apartamento, deduzir 100 mil, né, de redutor social, e vou reduzir aquela proporção, aquele pedacinho do redutor de ajuste. Do insumo, né, daquele custo que é o terreno mais os agregados do terreno. Isso, mas proporcional ao valor de venda daquele apartamento. Se vai ser por valor de venda, se vai ser por fração ideal, número de unidades. Isso não está claro ainda, né? Não está claro ainda, a regulamentação vai dizer. Mas o fato é que ele vai poder ser deduzido. Daquele valor que sobrar, você vai aplicar a alíquota com a redução de 50%. Isso. Né? Então, se a gente pegar uma alíquota, né, assim, hipotética de 27%, por exemplo, a alíquota base do IBS-CBS de 27%, sobre aquele valor que sobrou, você joga 13,5%. Isso. Aí aquilo que você vai lá e paga, hoje... Acredita? Não, exatamente. Você não vai pagar necessariamente aquilo, por quê? Porque existem os créditos, igual também nós falamos nos episódios da não coletividade. Exatamente. A complexidade em relação ao nosso setor está aí, né? Alguns empresários assustam, né? Que hoje a gente só calcula sobre faturamento, às vezes quando estiver no RET, o regime especial de tributação, 4%, ponto, acabou. Isso. Agora o cálculo ficou um pouco mais complexo, né? Ficou mais complexo, mas obviamente tem que ter mais sofisticação no processo, né? Mas eu acho que aí, de novo, tem que ver inteligência para a gente poder lidar com isso. Então, né, começam aqueles debates. Pô, será que faz sentido ter uma SPE por causa da questão do resíduo do crédito? Sim. Para onde que eu levo o resíduo do crédito? Isso também não está claro ainda. O quanto de resíduo, como eu transporto o resíduo e para onde, né? Por quanto tempo eu consigo fazer isso? Né? A outra coisa é, por exemplo, estratégias híbridas. Porque existe grande chance de que nos produtos de baixo valor agregado, você possivelmente até tenha sobra de crédito. Né? Então faz sentido eu combinar produtos de maior valor agregado com produtos de menos valor agregado para poder transportar crédito do empreendimento por outro? Então começam a vir para a mesa discussões que até então elas não vinham. Você sabe que é interessante, me desculpa te interromper, mas sabe que é interessante o seguinte, eu falo muito isso, na hora que as empresas entenderem o sistema dos redutores, redutor social, redutor de ajuste, fica fácil. Né? Você tem 100 mil fixo, no caso da incorporação, e tem lá uma proporção do redutor de ajuste, que é o terreno mais os agregados do terreno. Isso fica fácil. O grande ponto que vai fazer a diferença, né, em planejamento, na apuração, no cálculo e tudo mais, são os créditos. Os créditos, é isso aí, é o insumo, né? É o que você compra e como compra. Exatamente. Né, para poder ter mais ou menos crédito naquilo ali. Exatamente. E aí, obviamente, vai entrar uma série de desafios, se tem mão de obra local, se não tem, né? Por exemplo, se são locais que têm mais acesso à oferta de componente ou menos oferta de componente. Então, eu acho que, de novo, a cadeia está indo mais para perto do que é hoje uma cadeia de indústria, né, de profissionalização de cadeia de indústria, a cadeia de varejo. A gente está ficando, de novo, acho que quem se preparar, quem estudar, quem tiver a cabeça empresarial, pode se dar muito bem nessa história. Agora, obviamente, a gente tem mais trabalho a ser feito. Não, com certeza. Até porque, igual a gente tem falado nos outros episódios, é sempre uma mudança cultural muito grande. Né? Nós saímos de um regime cumulativo em que você simplesmente aplica uma alíquota sobre o valor de venda e paga o tributo que é devido, para um regime não cumulativo, tem alguma complexidade em relação à apuração dos redutores e a apuração do valor final a pagar, mas, igual a gente está falando aqui,
tem essas compensações que são os ganhos de produtividade que virão desse processo. A gente tem falado aqui também. Industrializar hoje para o setor da construção não é viável porque é caro, e é caro por conta da tributação. Isso aí. Como a tributação no sistema não cumulativo ela não interfere na decisão de negócio, uma vez que ela não incide na cadeia produtiva, só incide sobre o consumo final, né? Eu vou ter incentivo a industrializar nesse novo contexto. Né? E isso casa, né? Eu tenho falado, Fernando, às vezes sobre a tempestade perfeita, né? Então a gente vem agora de uma matriz que está se formando, que eu tenho reforma tributária, a gente tem um envelhecimento da mão de obra no canteiro, a idade média nos canteiros passou de 42 anos, né? E a gente tem um desafio que é nova mão de obra, a gente não está encontrando mão de obra nova. Sim. Né? Porque, ao contrário do pós-crise 2013, onde a gente tinha uma oferta relativamente abundante de mão de obra, nós temos hoje uma concorrência que é o Uber, são os aplicativos de entrega, ou seja, existem outras alternativas de trabalho hoje que competem com a mão de obra tradicional. Mais atrativas, né? Mais atrativas. Então, a gente vê esse tripé se formando, né? E aí, obviamente, que vai de quem conseguir entender melhor o arranjo da reforma tributária, né? Para poder combinar esses fatores, né? Para que tipo de empresa eu tenho mais à frente. Né? Então, acho que esse é o ponto que está sobre a mesa, né? Tipo, o que eu tenho provocado aí com as empresas que às vezes vêm conversar com a gente, é assim, ok, acho que fica mais complexo, mais desafiador, tem uma mudança estrutural na cadeia de cultura, né? Eu venho do mercado automobilístico, então eu já lidei com um processo parecido antes, então me assusta um pouco menos com isso. Né? Mas, assim, o ponto tem um arranjo novo, esse arranjo novo, como qualquer arranjo, cria oportunidades e desafios. Né? Acho que é se preparar para entender isso bem. É hora de preparar para entender isso bem, porque vai fazer a diferença. Né? Igual, por exemplo, muitas perguntas que a gente recebe aí, que a gente ouve nas discussões com os empresários, com os amigos. Se o que faz a diferença é o crédito, é aquilo que eu compro com a incidência do imposto, né, dos tributos, e a mão de obra, eu não tenho nota fiscal de mão de obra, ou seja, eu não pago imposto. Então, a tendência é eu terceirizar tudo, eu transformar toda a minha mão de obra em pessoas jurídicas, ou somente contratar de pessoas jurídicas, né, melhor dizendo, e com isso ter a possibilidade de aproveitamento de crédito. Eu falo muito isso, sabe, Fabrício? Não necessariamente. Eu acho que o novo arranjo que o Fabrício colocou aqui, o novo sistema, ele vai induzir a profissionalização do sistema, do canteiro. Então, eu tenho incentivo a terceirizar? Tenho, mas uma terceirização mais técnica. Isso. Por quê? Porque como eu vou poder industrializar, aquela mão de obra que antes ela estava na manufatura, que não tinha esse atrativo, igual nós falamos, que prefere ir para outros setores que são mais modernos, né? Pelo menos teoricamente mais modernos, que o setor da construção já tem muitos avanços, mas que não atraem de forma tão significativa o jovem, principalmente, eles vão passar a ter essa atratividade. É uma mão de obra equipada, né? Uma mão de obra que vem com produtividade, Exato. que vem com capacidade de ganhos de escala, né? Porque é assim que a gente vai melhorar a remuneração, Exato. assim que melhora o ambiente. Né? Exato. É um pouco assim, acho que é uma comparação legal que eu tenho feito assim, cara, o que é melhor, trabalhar numa fábrica ou num canteiro? Né? Uma fábrica, via de regra, ela é um ambiente mais salubre, né? Ela é um ambiente com mais produtividade e, por conseguinte, até com salários mais altos. Eu gosto de fazer, e dentro do canteiro, a gente tem uma figura muito interessante que é o azulejista. É o cara que instala cerâmica, o ceramista. Esse cara é um cara que ganhou produtividade. Ele comprou equipamento, ele se especializou, subiu a produtividade dele. Ele é um cara hoje mais bem remunerado, né? Porque ele aplica equipamento. Então, na verdade, eu contrato um serviço de aplicação de cerâmica e não contrato necessariamente uma mão de obra. Então, é um pouco desses comparativos que a gente vai ver que a mudança, ela meio que passa por esse tipo de mudança de comportamento. Esse que é o ponto, né? Por isso que eu falo, terceirizar por terceirizar não vai ser o fundamental que vai determinar se é bom ou não dentro desse contexto de implementação da reforma tributária. Já a terceirização
inteligente, a terceirização técnica, a terceirização profissional, aí sim, que leva de fato ao ganho de produtividade dentro do canteiro, aí sim vai ser interessante e vai gerar créditos tributários para fins de apuração do tributo, né? Então, é importante a gente falar para os nossos amigos que estão nos vendo aqui hoje isso. O que é o regime específico do setor imobiliário? Né? O que é o regime específico das operações com bens imóveis? O regime específico estamos dentro do sistema IVA, sim, mas com algumas especificidades, que passam pela redução de alíquota, que passam pela redução da base de cálculo, né, em relação ao redutor de ajuste e o redutor social, e ao momento do pagamento. É importante falar isso, Fabrício, porque está previsto na lei da reforma tributária, na lei complementar 214, que o pagamento vai ser apurado em regime de caixa. Então, nesse setor de maturação longa como é o nosso, né, principalmente na área de loteamentos, que tem recebimentos longos, isso é importante para que a empresa se planeje, inclusive, em relação ao seu fluxo de caixa. Né? Porque ela vai ter créditos no momento da produção e ela vai ter débitos no momento dos recebimentos, não é nem da venda, é dos recebimentos. Né? Então, ela pode ter, né, um caixa muito positivo durante um período, Sim. do ponto de vista de crédito, tributo, e ela pode ter um residual praticamente só a pagar, né, para frente, dependendo de como isso for montado. Né? Exatamente, por isso que o planejamento, né, o nosso setor que é tão acostumado com projetos, né, projeto arquitetônico, projeto executivo, projeto de segurança do trabalho, vai ter também projeto tributário, né? Vai ter que pensar lá na frente como é que vai ser essa situação, mas é importante chamar a atenção para esses pontos dos nossos amigos que estão vendo. Essa que é a essência do regime específico, meus amigos. São as coisas que são próprias do nosso setor que são aplicadas dentro do sistema IVA. Mas, acho que para terminar, a gente não pode deixar de falar de locação, né? Locação e loteamento, né? Acho que loteamento tem alguma interpretação, porque hoje, se a gente for olhar para a expansão territorial brasileira, né, ela acontece bastante pelos loteamentos. Então, não sei se tem algum ponto específico ali de loteamento que vale a pena ressaltar, e locação, que eu acho que assim, de novo, os grandes centros, a gente passa por um crescimento considerável, né, de pessoas vivendo em locação e não em incorporação. Sim. Ou seja, quais são os dois grandes impactos que a gente tem nisso aí? A locação ela não deixa de ser uma alternativa de moradia, né? Afinal de contas. E outra coisa, é a forma de previdência e investimento de muita gente, né? A gente não pode deixar de pensar na pessoa que a vida inteira trabalhou, comprou alguns imóveis justamente para ter lá, depois da sua aposentadoria, uma fonte de renda extra, que não seja a própria aposentadoria, e poder viver com tranquilidade. Né? E hoje há previsão, né, na reforma tributária, na lei da reforma tributária, primeiro do regime específico de locação, que é um pouquinho diferente, que é importante a gente falar. O redutor de alíquota, que é previsto de 50% para os outros setores, na locação é 70%. 70%. É 70%. Né? Lá não tem redutor de ajuste, por óbvio, porque não tem terreno comprado, né? Mas tem o redutor social. Redutor social que na locação de imóveis residenciais tem um redutor de R$600 por parcela da locação. Parcela da locação. Né? Esse é o regime específico para o setor de locação. O setor de locação tem algumas especificidades, vão entrar no loteamento de novo também, mas não podemos deixar de falar que muitas dúvidas surgiram durante a discussão da reforma tributária, como é que ficariam as empresas que constroem para a locação. Você tem os shopping centers, você tem os multipropriedade. O próprio mercado residencial, né? A gente começa a ver agora os multifamilies, ou seja, sendo construídos para locação, prédios sendo construídos para locação. Aí você pensa assim, dentro do sistema de não coletividade, se eu construo para alocar, eu tenho incidência na locação, todos aqueles insumos, todo aquele custo da minha produção do prédio, né, do imóvel, do empreendimento que vai ser utilizado em multifamily, ele vai gerar créditos, ele gerando créditos, eu posso abater esses créditos dos valores de locação que eu tenho devidos a partir do momento que ele entra em operação. Em alguns casos, há a previsão da empresa ficar anos sem pagar tributos. Né? Porque agora você falou lá atrás aquela questão do caixa da exposição do loteamento, quando ele tem um recebível de longo prazo. Né? Imagina a locação, você constrói um prédio hoje, todo
aparato que você, aqueles custos que você teve passivos de aproveitamento de crédito, você vai lançar lá na sua conta corrente de crédito e à medida que as locações forem ocorrendo, você tem um débito. Vai batendo. Né? Você vai batendo. E isso é importante falar porque, no caso multifamily, seria uma locação residencial e ainda teria o redutor social de R$600 na locação. Né? Não, inclusive é isso, tem algumas empresas de incorporação começando a fazer conta de modelo de negócio. Sim. Né? Então, provavelmente a gente vai também ver uma mudança no perfil das incorporadoras puras. Né? Elas vão começar a pensar em modelos híbridos de negócio embaixo do seu CNPJ, Sim. porque esse trânsito dos créditos pode ser salutar para um setor ou outro. Né? Sim. Então a gente começa a ver um pouco desse debate. Será que com a nova reforma, com a reforma tributária, não vale a pena eu ter empresas que façam coisas diferentes? Sim, com certeza. Com certeza. O modelo de negócio vai ser influenciado. Isso aí, com certeza, o nosso modelo vai mudar. Você comentou das SPS, elas terão utilidade nesse novo modelo? Essa é uma dúvida, uma vez que a gente não tem claro ainda o regramento, então assim, eu não sei como é que fica a transferência de créditos. Né? Agora, se eu não consigo transferir crédito de uma SPE para outra, mesmo embaixo de um grupo econômico, né, será que faz sentido a SPE? A gente tem que ver como é que a regulamentação vai vir Isso nesse não está sentido claro aí, ainda. não está 100% claro ainda. Mas, de qualquer forma, mesmo regulamentado, obviamente com a burocracia que vier da regulamentação, vai fazer sentido a gente ficar, né, no modelo SPE, é uma coisa a pensar. Né? O importante é a gente pensar no futuro. Fato é que, mais uma vez, nós temos um novo modelo, temos um modelo específico para o nosso setor, temos um modelo que demanda desafios, nosso setor de longo prazo, de cadeia de maturação longa, né? Você falou do loteamento aí, voltando ao loteamento um pouquinho. O loteamento ele tem algumas especificidades ainda, porque não é comum, por exemplo, você encontrar financiamento em instituições financeiras. Normalmente quem financia é o próprio loteador. Né? Ele acaba fazendo essa gestão de recebíveis. O loteamento ele tem uma característica, principalmente nos loteamentos, né, de baixa renda, de muitas devoluções de lotes, isso vai gerar... Distrato, né? Distrato e recontrato. Distrato e recontrato. Negociações. Isso tudo pode ter efeito na apuração, não vai ter efeito na apuração tributária, porque eu já terei pago uma parte desse imposto, eu vou ter que recuperá-la lá na frente pelos recebíveis que eu tive. Então isso é importante. A permuta em si não gera tributação. Não, né? A permuta continua neutra, né? Ela vai gerar só na venda do ativo permutado. Exatamente. Né? A permuta continua neutra em qualquer circunstância, loteamento, em incorporação. Né? No loteamento ainda tem a possibilidade de o loteador e o terrenista, né? Quando eles desenvolvem o negócio deles de forma independente, vamos dizer assim, em relação ao mesmo loteamento, eles fazerem as apurações separadas em relação ao que é de cada um. Isso está previsto lá na legislação da reforma tributária. Né? O fato é que, acho que nós vamos conversar sobre isso dezenas de vezes, né? Afinal de Haverão contas, outras séries. com certeza teremos outras séries, outros episódios sobre esse tema, mas a ideia aqui nesse primeiro momento é passar a quem está nos vendo, nos ouvindo, as impressões gerais sobre a tributação do regime específico do setor imobiliário. Nós temos que falar ainda dos outros regimes que envolvem também as operações com bens imóveis. Vamos falar ainda também dos condomínios, das SCPs, dos consórcios, dos serviços profissionais, mas isso será tema de um outro episódio. Por enquanto, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todo mundo, encerrando, e nos vemos no próximo episódio sobre a reforma tributária no setor da construção do mercado imobiliário.